Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Daniel e sejam todos muito bem-vindos a Space Cruzeiro. Hoje nós vamos conversar sobre Cruzeiro 2 URT1, partida que aconteceu fora de casa, a última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, e essa vitória que foi determinante para que a Raposa terminasse como primeira colocada no grupo na classificação geral do estadual, com a melhor campanha, obviamente, e vai enfrentar o Pouso Alegre nas semifinais do Campeonato Mineiro. Um jogo que foi melhor do que os anteriores, porém ainda assim muito longe do que a gente espera do Cruzeiro e do que esses jogadores podem entregar. O resultado em si foi muito bom, a equipe termina agora com 15 pontos, né, essa primeira fase da competição, mas esses 15 pontos, essa melhor campanha não anulam o que é essa temporada até o momento extremamente decepcionante, extremamente fraca de desempenho desses jogadores, né. Agora vamos falar do jogo. O Cruzeiro no primeiro tempo não foi um primeiro tempo ruim, teve muitas oportunidades para marcar gols, saiu do primeiro tempo com 2 gols. Eu queria destacar aqui muito o Kaique nessa partida, que ali pelo lado esquerdo ele construiu 2 excelentes jogadas, 2 excelentes passes para o Matheus Pereira, que perdeu 2 gols. Teve mais um ainda no segundo tempo, porém na primeira etapa foram essas 2 oportunidades que ele desperdiçou. O Tite entrou nesse jogo com algumas alterações em comparação a outros jogos. O Vidalba fez o seu primeiro jogo na temporada, ele que se recuperou de lesão recentemente e fez um belo jogo. Ele é um jogador que hoje ele, mesmo tendo feito um jogo na temporada, ele é titular dessa defesa pela partida que fez, assim como foi na temporada passada, né? Um jogador que ele se entrega muito e também é muito bom, principalmente para sair jogando, que é algo que o João Marcelo vem enfrentando muita dificuldade. O Jonathan Jesus até é um jogador que tem essa virtude, né, de ser um zagueiro corajoso para sair jogando, porém ele caiu de desempenho junto com o time, também se lesionou, infelizmente. Então o Vidalba ele dá essa opção e foi justamente ele que acionou o Kaique nesses 2 lances, né? O primeiro que o Kaique cruza para trás, o Matheus Pereira finaliza mais uma vez muito mal. E a segunda foi um cruzamento mesmo do Kaique, e um cruzamento por cima, né? Que o Matheus Pereira cabeceia para fora. 2 excelentes lances ali construídos pelo lado esquerdo. Também tivemos ali no meio campo o Matheus Henrique, Lucas Silva e Gerson. Em teoria, olhando essa escalação, a gente poderia imaginar que o Gerson jogaria aberto pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, como o Tite já fez em algumas outras ocasiões. Porém não, o Gerson atuou ali, obviamente, mais pelo lado esquerdo, porém mais por dentro. Ele não foi o ponta. O que o Tite fez nesse jogo foi prender o William um pouco mais, não como um terceiro zagueiro, mas como um jogador que ficava ali no máximo na intermediária do campo, um pouquinho avançado. Mas ele não atacou fundo no primeiro tempo e o Kaique espetou. Ficava ali Fabrício Bruno, Vidalba, uma hora um volante descia para sair, para ajudar na saída de jogo, e o Kaique muito avançado, tanto que ele teve essas 2 jogadas de fundo muito boas, saídas com passes do Vidalba. Eu gostei bastante disso, até porque você colocar o William nesse momento terrível que ele vive para atacar fundo, para ser um jogador de construção ofensiva, e o que a gente viu que não estava dando certo, a fase do William é horrorosa. Nesse jogo ele foi apagado, podemos dizer assim, e isso já está ótimo para o que a gente vem acompanhando do William. Ele não aparecer, nem que seja pro bem ou pro mal, já está ótimo, já é um alívio, né? Mas ele ficou preso e o Kaique espetou. O Gerson ali estava trabalhando mais por dentro, ora ali na posição do Matheus Pereira, mais centralizado, ora ali pelo lado esquerdo mesmo, tanto que na jogada do primeiro gol do Caio Jorge, era ele que estava dentro da área, ele conseguiu uma jogada muito inteligente, numa jogada que mostra por que ele foi comprado por 27 milhões de euros, né? Ali é um lance que muitos atletas viriam na afobação, né, já que foi um rebote de uma finalização do Matheus Pereira, uma das poucas que ele finalizou relativamente bem. O goleiro defendeu para o lado, o Gerson, ao invés de vir afobado, ele veio tranquilo, tocou para dentro, o Caio Jorge dominou e bateu de canhota, abrindo o marcador. Até aí o Cruzeiro merecia a vitória. Eu realmente gostei do primeiro tempo do Cruzeiro. Acho que tem coisas boas a se tirar
Sem bola, a equipe marcou ali num 4-4-2, né, deixando Matheus Pereira e Caio Jorge mais soltos ali, né, à frente das duas linhas de 4 jogadores, e isso é algo que a gente já tinha visto com o Leonardo Jardim. O Cruzeiro ele se dispunha dessa forma ao longo dos jogos nessa marcação, obviamente, geralmente de uma forma mais avançada. A URT não criou muita coisa ali. Um dos primeiros lances do jogo teve aquele golaço do Moisés alguma coisa, eu não lembro o nome do centroavante da URT, que fez um belíssimo gol, uma jogada que o Fabrício Bruno perdeu a disputa aérea mais uma vez, né? O Fabrício Bruno que vive um momento tecnicamente muito abaixo do que a gente já viu dele, um jogador que foi de seleção brasileira na temporada passada e vem falhando constantemente. Ainda bem que o gol estava impedido. Acredito que estava mesmo, pelo replay ali deu para ver um pezinho do atleta à frente, acho que foi bem anulado. E destaque para a arbitragem pavorosa, né? Eu não lembro o nome do árbitro agora, mas eu espero nem lembrar, porque é uma das partidas mais influenciadas pela arbitragem que eu já vi. Porque se a gente pegar os acréscimos do primeiro e do segundo tempo, deu mais de meio tempo de acréscimos. No primeiro tempo ele tinha dado, se eu não me engano, uns 9, 10 de acréscimos base. O primeiro tempo foi acabar com 57 minutos. Isso só mostra a incompetência da arbitragem. E no segundo tempo, para não ficar para trás, ele deu 10 e depois adicionou mais um. Realmente uma das piores arbitragens que eu já vi. Isso culminou na expulsão do Matheus Henrique, né? Uma jogada que... O primeiro cartão amarelo eu até acho que foi justificável, né? Ele teve um enrosco ali com o jogador da URT. Dava para ter passado? Dava, mas... o árbitro amarelar naquele tipo de situação é compreensível, dá para entender. Agora o segundo lance, cara, realmente é um negócio que é difícil de entender, difícil, porque foi uma jogada que os dois jogadores se chutaram, é até algo raro de acontecer. Os dois atletas vieram ao mesmo tempo e se chutaram. Eu acredito que nem falta foi, E se fosse para dar falta para alguém, teria que ser pro jogador da URT, na minha opinião. Porque o Matheus Henrique mostrou a canela dele. A canela dele tava com um buraco. Então, quem que entrou com mais intensidade, né? É difícil realmente de entender esse segundo amarelo. O árbitro, se era o objetivo dele querer aparecer, ele conseguiu. Porque realmente é um cartão amarelo bizonho. E eu não acho que seja roubo nem nada. Eu acredito que o árbitro só é fraquíssimo mesmo. Ele não exerce bem a profissão que ele tem. Já que ele, no começo do primeiro tempo, ele deu um cartão para um atacante do RT, num lance ali que eu também não achei nem falta, foi no enrosco com o Vidalba. A não ser que o replay me enganou, né? Mas no primeiro momento eu também não achei que era para cartão amarelo. Então, uma arbitragem ridícula desse árbitro, que eu não lembro o nome, e eu fico muito feliz que eu não lembro o nome, porque eu adoraria proferir palavras de baixo calão para ele nesse momento. Mas, como eu falei, eu gostei até do primeiro tempo do Cruzeiro. Aí teve o segundo gol do Kenny Arroio, ali mais para a reta final. O Arroio que estava errando muitos lances ali ao longo do primeiro tempo, porém, ali na reta final ele fez esse gol, ele cresceu de desempenho. Por mais que ele estava errando bastante, ele estava conseguindo dar sequência em algumas jogadas. Eu acho que isso para um ponta já é muito valioso, né? O ponta ele erra muito mesmo, porque se ele está num dia inspirado, ele vai passar por todos. Então, é normal que o ponta erre, o Arroio estava errando bastante, porém, que bom que ele não se escondeu por estar errando, ele participou bastante do jogo. A finalização dele foi até meio mascada, né? Mas deu certo, fez o gol e ali ele ganhou confiança, ele acertou mais alguns lances após o gol que ele fez e infelizmente ele foi o escolhido para ser sacado no intervalo, para a entrada do Lucas Romero. E, encerrando o assunto de primeiro tempo, eu gostei do primeiro tempo. O Cássio não trabalhou, o Cruzeiro ali via o RT marcando num bloco médio-alto, não se intimidou em nenhum momento, conseguiu criar algumas jogadas de gol, o Matheus Pereira teve boas oportunidades e finalizou muito mal. Ele é um jogador que a gente sabe que tem problema com finalização, ele, para armar jogo, para dar fluidez ao time, ele é um gênio. Agora, para finalizar, ele é um jogador que tem muita dificuldade. Ele tem alguns golaços com a camisa do Cruzeiro, porém
a finalização dele é realmente muito fraca mesmo. Ele não é um jogador que eu confio 100% quando ele tem uma chance muito boa de finalização. E eu falo isso até com tristeza, porque se ele tivesse essa finalização mais apurada, eu não estou falando para ele ser um jogador de fazer 20, 30 gols na temporada, mas pelo volume de chances que ele tem, ele poderia ter mais gols, né? É algo que ele pode trabalhar ainda, melhorar, porque se ele melhorar isso, cara, ele vira um jogador ainda mais excepcional do que ele já é. Mas isso não influenciou tanto, né? Ele perdeu algumas oportunidades, mas tanto que uma que ele acabou finalizando ali, o goleiro deu rebote, o Gerson aproveitou e tocou para o Caio Jorge. No final das contas, ainda bem que deu certo. Agora passando para o segundo tempo. O Tite colocou o Lucas Romero no lugar do Arroio, né, para suprir essa expulsão do Matheus Henrique, e basicamente ele fez o seguinte, ele colocou o Lucas Romero na vaga do Matheus Henrique, que saiu expulso, e ele puxou o Matheus Pereira para fazer aquele lado do campo, para fechar aquele lado, deixando ele, o Caio Jorge mais à frente. Nos primeiros minutos, a URT tentou jogar os seus jogadores mais à frente, porém, a marcação do Cruzeiro nesse jogo funcionou. Tanto que a URT não criou, não se engracinhou ali para a defesa do Cruzeiro. Eles conseguiram controlar bem, até que veio a expulsão do jogador da URT, ali por volta de uns 13 minutos, 13, 15 minutos, não vou saber exatamente o minuto. A partir dali o jogo ficou ainda mais, entre aspas, tranquilo para o Cruzeiro, e eu vejo isso como algo negativo, inclusive, porque o Cruzeiro ele se acomoda muito fácil, principalmente nessa temporada a gente vê isso, um time que muitas vezes tem lapsos de concentração. Nesse jogo não teve tanto, mas em alguns momentos você vê que os jogadores com o 2-0 no marcador, eles relaxam. E, gente, o Cruzeiro nessa temporada ele não está no direito de relaxar em momento algum, nem se tivesse 4-0, porque é um time que está devendo desempenho, e eu senti em alguns momentos um certo relaxamento por parte dos jogadores. O AURT não criou muita coisa na segunda etapa também. Teve ali, meados do segundo tempo, um cruzamento muito bom ali deles nas costas do William, que nesse caso foi mal, e o jogador da URT quase fez o gol, ainda bem que não saiu. Mas no geral, a partir da expulsão do jogador adversário, a partida ficou muito modorrento, ficou um jogo feio mesmo. Para quem não é torcedor de nenhum dos dois clubes, não gostaria de estar assistindo essa partida, fecharia o canal no YouTube, ou transmissão paga, etc. Porque ficou feio. O Cruzeiro satisfeito com o resultado e a URT ali tentando, mas tem muitas esbarra na dificuldade técnica mesmo. Não viveu uma boa noite a equipe de Patos. Mas ficou um jogo feio ali, modorrento. O Tite começou a fazer as alterações, tirou o Gerson, tirou o Caio Jorge, colocou o Christian no lugar ali do Caio Jorge, né? E o Christian teve duas excelentes oportunidades para marcar. Uma ele cavou de uma forma ridícula e perdeu, e na segunda ele tentou chutar e chutou a bola para baixo, ela não saiu do lugar. Então, duas chances claríssimas que ele desperdiçou. Aí depois o Matheus Pereira foi lá e perdeu outra oportunidade de gol, uma que ele saiu de frente pro goleiro, tentou driblar ali, jogar para a esquerda para sair, conseguiu sair do goleiro e chutou para fora. É realmente uma noite muito infeliz do nosso camisa 10, que apareceu para jogo, foi importante, mas realmente a gente espera mais desse atleta, cara. Mesmo que ele não seja um exímio finalizador, ele tinha que ter aproveitado pelo menos uma dessas oportunidades. E ele não aproveitou. E ali já na reta final, em um dos últimos lances do jogo, a URT fez o gol ali no final, um gol de cabeça. De cabeça não, né? Foi um cruzamento, ele atravessou a área, ninguém cortou, ela passou por cima do João Marcelo. E o jogador, ele meio que no susto, ele conseguiu finalizar a bola para dentro do gol. O Cássio ficou no meio do caminho também. Não gostei da partida do Cássio. Já ele teve algumas saídas ali que ele foi bem seguro, bem estabanado. Então, realmente não foi um dia que eu gostei muito do nosso goleiro. Ali eu destaco também o William, que não cagou na cabeça do time, né? Isso aí já é uma vitória, tem que louvar a Deus por isso, né? Fabrício Bruno, depois daquela bola que ele perdeu ali no começo do jogo, conseguiu fazer uma partida ok. O Vidalba para mim foi muito bem quando esteve em campo,
que iniciou aquelas duas jogadas do Kaique, como eu falei, e na defesa também foi muito firme. O Kaique, mais uma vez, fez um bom jogo, ele é um dos atletas que vem se salvando nesse momento ruim da equipe, e eu vejo uma melhora significativa no Kaique nos lances ofensivos. Isso é algo que eu já comentei bastante no Instagram da Space Cruzeiro. Ele é um atleta que defensivamente ele é um monstro, porém no ataque a gente viu na temporada passada que ele tomava umas decisões muito ruins, o cruzamento não era tão caprichado, ele tem um drible curto muito interessante, porém na hora de finalizar os lances ele tinha muita dificuldade, e é algo que a gente não está vendo tanto nessa temporada. É óbvio, né? Não é perfeito, porque se ele fosse perfeito ele estava lá no ataque, mas ele melhorou muito nesse sentido. Ele está mais assertivo nos cruzamentos, já deu assistência, né, para o Caio Jorge, deixou atletas em boas condições de marcar. Nesse jogo foram duas grandes chances criadas por ele. É um atleta que eu estou gostando muito, ele está evoluindo. Ele é jovem, né, obviamente, então a margem de evolução, que bom que ficou, né? Ele ia sair de graça quase por como, né, pelo potencial que ele tem. Então, que bom que ficou, talvez renove aí, vamos ver. E realmente é um dos poucos que vem se salvando. O Lucas Silva fez um jogo regular, ele melhora a distribuição de passes do time. Eu achei estranho, o Lucas Silva estava fazendo jogada de ponta nesse jogo, ele colocou na frente ali num dado momento, fazendo jogada de lateral direito, e ganhou, cara. Lucas Silva correndo, ganhando na corrida. Eu não via isso acontecer com camisa 16 há muito tempo, porque ele tem a agilidade de uma geladeira, de uma Brastemp. E nesse jogo ele estava solto, desenvolto ali pelo lado. Foi um jogo regular, não foi nem absurdamente bem, mas também não foi mal, nada. Uma nota 6 ali pro Lucas Silva. O Matheus Henrique tava fazendo o jogo ok também, mas aí teve essa expulsão. O primeiro cartão foi idiota, foi muito idiota, né? Ele viu o jogador correndo em direção à bola e se enfiou na frente ali, e aí começou a confusão. Realmente dava para ter evitado esse lance. Já no segundo ali, por mais que a gente pare e pense, cara, você tá amarelado, não entra com tanta intensidade assim, dá para pensar dessa forma, mas não dá para culpar o atleta por uma expulsão que foi injusta, né? Ali para mim, como eu falei, não foi nem falta. E se era para dar falta para alguém, teria que ser falta pro Cruzeiro, já que o Matheus Henrique tava com o calcanhar dele assim, o tornozelo ali sangrando, né? Então ele mostrou pro juiz, o juiz viu, mesmo assim amarelou, segundo amarelo, expulsão. Eu acho que dava para ter evitado o primeiro cartão, o segundo foi injusto, mas no geral fica abaixo também. Gostei do jogo do Gerson, ele se apresentou bem ali como um terceiro volante, podemos colocar assim. Gostei da parte dele. O Arroio errou muito, porém no final do primeiro tempo ele conseguiu marcar o gol, conseguiu ali algumas jogadas de arranque pelo lado direito boas também. O Matheus Pereira não gostei da partida. Um jogador que perde 3 chances claras de gol não pode reclamar de críticas, né? Realmente hoje foi um jogo muito abaixo dele. E o Caio Jorge, na oportunidade que teve, ele marcou, conseguiu ali sair de algumas pressões, lançamento bom também durante a partida. Foi um jogo legal do Caio Jorge, marcou mais uma vez. Se eu não me engano, esse é o quarto ou quinto gol dele na temporada. Ou é o sexto. Eu acho que ele tem 5 no Mineiro e 1 no Brasileiro, né? É um negócio assim. Tá fazendo os golzinhos dele. Tem algumas críticas, algumas ressalvas à temporada do Caio Jorge, porém ele continua regulando, né? Continua marcando. E isso é muito importante. A gente precisa ter um jogador que, mesmo com o time não desempenhando tão bem, ele consiga balançar as redes, e isso ele tá fazendo bem, né? Acredito que foi um bom jogo do Caio Jorge. E no geral, eu acho que o jogo do Cruzeiro foi melhor do que vinha sendo, mostrou algumas coisas boas, só que aí fica aquela dúvida: é realmente um trabalho que está melhorando ou é uma régua que está muito baixa? Porque teve algumas coisas boas nesse jogo? Teve, só que foi num campeonato mineiro contra o RT, né? Eu acho que mesmo que teve uma evolução, ainda é muito pouco mesmo. Acredito que eu não vou ficar aqui batendo na partida porque teve algumas coisas que eu gostei de fato, mas quando você olha para um time com o investimento que o Cruzeiro tem e com esse placar aí de 2-1 que poderia ter sido muito mais elástico,
só que esse time não consegue aproveitar as oportunidades, na defesa ainda tem algum momento ou outro de instabilidade, eu sinto até uma displicência em alguns momentos de alguns jogadores desligados, e eu tenho muita dificuldade em ver que melhora nisso, né? Porque já estamos aí com alguns jogos disputados, né, na temporada, e esse time não engrena. Tem lapsos de bom futebol, talvez até por questão individual de atletas, né? Mas é muito pouco. Eu realmente vi coisas boas na partida, porém é sempre bom contextualizar, né? O RT contra o RT, Campeonato Mineiro, né? Mas eu acho que esse resultado, essa vitória, né, dá em teoria uma sequência positiva da equipe, né? Teve um empate contra o Mirassol que eu infelizmente não consegui ver o jogo, mas que eu ouvi que o time foi mal, né? Teve um ou outro momento ali que conseguiu concatenar algumas jogadas, né? O Cássio teve uma partida brilhante, mas foi mais um jogo ruim, né? Como eu ouvi. Então, em questão de resultado, deu uma melhoradinha, né? O Cruzeiro se classificou com uma melhor campanha do Mineiro, porém, pelo que a gente esperava, né? A gente terminou 2025 com a régua muito alta e ela desceu bastante. E desceu bastante no começo de temporada de campeonato estadual. É isso que preocupa. E o que mais preocupa é realmente ver que essa equipe não melhora. E quando melhora, é uma melhora muito pouca. Fraca a melhoria. Esse time tem que entregar mais. Tem que entregar mais. Tá com alguns jogadores fora, né? Tem questões a reclamar de arbitragem nessa partida. Porém, o Cruzeiro tem que fazer, tem por obrigação fazer melhor. E agora eu quero saber a sua opinião sobre essa partida e sobre essa sequência do Cruzeiro durante 2026. Se você é fora Tite, se você acha que ainda tem que desenvolver o trabalho, dá tempo para o trabalho se desenvolver. Eu confesso que eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, porque eu fiz um vídeo aqui há um tempo atrás falando sobre imediatismo, né, de pedir cabeça de treinador. Só que já estão passando os jogos, o time não evolui, tá com alguns problemas que nesse momento parecem não ter solução. Eu espero que o Tite encontre, porém o tempo vai passando e a gente vai desconfiando cada vez mais que esse treinador conseguirá resolver esses problemas, né? Eu ainda não tenho uma opinião formada, confesso que eu tô mais, eu penso mais ali pro lado do dar tempo pro treinador trabalhar. Porém, cada vez mais eu dou razão a quem pede a cabeça do treinador, consigo entender. Então comenta aqui embaixo se você fica Tite ou fora Tite. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo para apoiar a comunidade do Cruzeiro aqui no YouTube, apoiar a Space Cruzeiro. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem vídeos sobre Cruzeiro toda semana aqui no canal. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!